Queridos, nós aqui vamos abrir a palavra de Deus no lugar que tem sido o foco da nossa reflexão durante esses dias, que é Mateus, capítulo 6 e o versículo 9. Nós ainda estamos na oração do Pai Nosso. E nós vamos lê-la mais uma vez, Mateus 6, de 9 em diante. Jesus dizendo aos seus discípulos: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Jesus ensinou seus discípulos a orar e nós estamos usando essa oração que Jesus ensinou para os seus discípulos, que Jesus nos ensinou. Nós estamos usando esse modo de se comunicar com Deus, um Deus que é Pai. Nós estamos usando isso como um direcionador para a nossa vida. O objetivo é olharmos para a oração do Pai Nosso como um modelo de vida que eu devo perseguir, como uma forma de vida que eu devo correr atrás. Eu quero viver desse jeito. Não apenas quero orar assim, mas eu quero viver assim. Quero viver tendo Deus como Pai. Eu quero viver entendendo que o Pai não é exclusivamente meu, o Pai é nosso. Eu não sou filho único. Eu estou no meio de uma comunidade de filhos de Deus. E esse Deus a quem eu chamo de Pai, que me fez seu irmão e que fez de você meu irmão, minha irmã, esse Deus está nos céus. Esse Deus está acima de nós, esse Deus está para além de nós, além das nossas capacidades, além da nossa finitude, esse Deus está além. E a partir de agora nós vamos falar sobre as petições da oração. Jesus, quando ensina os seus discípulos a orar, ele também ensina a pedir. E eu acredito que Jesus está nos ensinando com esses pedidos a estabelecermos certas prioridades. E isso deve nos fazer refletir sobre o que é mais importante na nossa vida. Inclusive, eu gostaria que você fizesse isso agora. O que é o norteador da sua vida? Para o que você vive? Você se levanta todos os dias de manhã e você sai para a lida, você sai para trabalhar, você vai tomar conta da sua vida. Para o que, no final das contas? Com qual objetivo? O que é que você quer? O que você pretende alcançar? Qual é a sua meta principal? Nós devemos pensar isso. Eu acredito que a oração do Pai Nosso, especificamente nos pedidos que Jesus nos ensina a fazer, ela nos orienta a estabelecermos, a colocarmos as nossas prioridades em ordem. Porque o conteúdo do pedido, não sei quanto a vocês, mas o conteúdo do pedido da oração, aqui pelo menos dos primeiros pedidos da oração, me confronta na minha mesquinhez, me confronta no meu egoísmo. Porque se me deixar solto, se deixar frouxo, eu vou sempre viver para o que eu quero. Eu vou sempre buscar aquilo que me interessa em primeiro lugar. Eu vou buscar o meu reino e a minha justiça. Eu vou buscar os meus interesses. Mas Jesus, ele diz, quando vocês forem orar, vocês considerem Deus como Pai, vocês entendam que vocês não estão sozinhos, que o Pai é nosso, vocês se lembrem que o Pai está nos céus e vocês peçam o seguinte, e ele diz: santificado seja o seu nome, venha o seu reino, seja feita a sua vontade. Olha como esses primeiros pedidos, os 3 primeiros pedidos da oração, eles têm relação direta com o benefício de Deus. Santificado seja o seu nome, venha o seu reino e seja feita a sua vontade. Não tem nada aqui relacionado a nós, pelo menos não no âmbito individual, dos meus interesses, não. É como se nós orássemos pedindo que o próprio Deus, o próprio Pai, fosse abençoado com essas coisas. Que o seu nome seja santificado, seja destacado, seja engrandecido. Que o seu reino venha sobre os nossos, sobre as nossas vontades, os nossos interesses. E que seja feita na terra a sua vontade.
como ela é feita nos céus. E eu quero hoje começar falando sobre o primeiro pedido. O primeiro dos pedidos, e eu acho que deve pautar a nossa vida aqui, nós devemos viver desse modo, a colocar em primeiro lugar da nossa vida, as nossas prioridades, a primeira coisa é que o nome de Deus seja santificado. Eu não acredito que Jesus aqui esteja apenas ensinando como orar no sentido de começa dizendo isso, depois você diz isso, depois você faz aquilo. Porque nós somos craques em burocratizar as coisas que deveriam ser viscerais, as coisas que deveriam ser fruto de intimidade com Deus. Nós somos craques para sistematizar e colocar dentro de um enquadramento e colocar níveis de prioridade. Nós somos craques para isso. Mas eu não acho que Jesus aqui esteja apenas dizendo, olha, quando você for fazer qualquer oração, começa dizendo que Deus é Pai, depois você vai dizendo que o nome dele tem que ser santificado. Eu não acho que é isso. Mas eu penso que Jesus está sinalizando para um modo de como nós devemos viver e como nós devemos ordenar as nossas prioridades. Mas, de tudo o que devemos fazer, em primeiro lugar, o pedido é santificado seja o seu nome. Nós devemos, acima de todas as coisas, talvez a meta da nossa vida, da sua vida, da minha vida, caso não seja, deveria ser essa. Santificar o nome de Deus. Esse deve ser o primeiro pedido. Essa é a primeira ordem. Para isso nós existimos, para santificar o nome de Deus. Mas como? Como nós podemos santificar o nome de Deus? Como o nome de Deus é santificado? Ele é santo. Ele já é todo santo, todo poderoso. Ele já é completo em si mesmo. Como nós podemos acrescentar santidade ao nome de Deus? Também não acho que é isso que Jesus está dizendo. Não há nada que nós possamos fazer que nós vamos acrescentar ao que Deus já é. Ele já é absoluto e pleno. Nós não temos condições, nós miseráveis, finitos, pequenos, não temos condições de acrescentar nada a Deus. Mas quando nós dizemos santificado seja o seu nome, isso se relaciona conosco em algum nível. E eu quero trazer aqui hoje 3 passos, 3 etapas de como nós podemos santificar o nome de Deus. Talvez até no decorrer da exposição você pense em mais alguma. Eu pensei em 3 etapas de como nós podemos santificar o nome de Deus. E a primeira delas é reconhecer, primeiro ponto, como eu santifico o nome de Deus? Reconhecendo que Ele é santo. Primeiro eu preciso reconhecer a santidade de Deus. Primeiro eu preciso enxergar isso. Não tem como eu santificar o Senhor Deus se eu nem enxergo essa santidade nele. Então, primeiro aspecto, primeiro ponto, eu preciso reconhecer a grandiosidade de Deus, a santidade de Deus. E ser santo é ser separado. Dizer que Deus é santo é afirmar que Deus é totalmente descolado da sua criação. Ele não é a sua criação. Ele é outro, ele é outra categoria de ser. Nós somos finitos, nós somos criatura. Ele não, ele é outra coisa, outro nível de existência e de ser. Para começar, ele é autoexistente. Nós não. Nós somos fruto de processo evolutivo, biológico, nós somos fruto de biologia, nós estamos debaixo e submetidos a leis naturais. Nós estamos debaixo e submetidos das leis físicas, psicológicas, nós somos limitados, nós somos dependentes, nós somos derivados de alguém ou de algo. Nós somos carentes, nós precisamos de Deus, nós dependemos dEle. Ele não. Ele é todo-poderoso, Ele está acima das circunstâncias, Ele está acima de toda temporalidade, de toda situação. Deus é Deus. E ser Deus é se colocar, é estar acima, totalmente acima do que nós somos humanos e falhos.
É por isso que Paulo, depois de falar sobre os atributos de Deus e discorrer sobre a soberania de Deus, Romanos 9, 10, 11, lá no final do capítulo 11 de Romanos, Paulo então irrompe num louvor dizendo, a partir do versículo 33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. É essa a conclusão que Paulo chega ao olhar para Deus e ao perceber quem Deus é e quem nós somos. Nós, criaturas finitas, quem nós somos. Paulo, então, elogia o Senhor, Paulo adora o Senhor e, em outras palavras, o que nós podemos dizer sobre santificar o nome do Senhor é viver uma vida de perplexidade diante de Deus. Uma vida de adoração diante de Deus por causa de quem Ele é. Deus é acima, Ele é supremo, Ele é muito além do que nós somos. É por isso que faz sentido, nós nos voltarmos a Deus em oração e dizer, Senhor, me livra dessa situação em que eu estou passando. Senhor, me ajuda no meu casamento. Senhor, me ajuda aquele tio, aquela prima que ainda não conheceu o Senhor. Toca no coração dele, toca no coração dela. Essas coisas só fazem sentido porque Deus está acima de circunstancialidades. Deus está acima de tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é humano. Ele é o Pai que está nos céus. Por isso, nós o engrandecemos e nós fazemos petições e nós o adoramos, nós o engrandecemos porque Ele de fato é grandioso. Mas, em segundo lugar, eu penso que para santificar o seu nome, santificar o nome de Deus, nós precisamos amá-lo de todo o nosso coração. Primeira coisa é a nossa percepção. Nós percebemos que Deus é grande, que Deus é santo, que Deus é poderoso, que Ele está acima de nós, que Ele está acima das circunstâncias, que Ele está acima do tempo, que Deus é poderoso para influenciar e fazer qualquer coisa. Ele é grandioso. Nós ficamos perplexos diante de quem Ele é, da sua soberania e do seu poder. Mas isso deve nos levar a amá-lo. Isso deve nos levar a aproximar-nos dele. Isso deve nos atrair para ele. Imagine uma montanha gigantesca, uma montanha grande, imponente, cujo pico nós nem conseguimos ver, está para além das nuvens. Quando eu era criança e a gente viajava, eu tinha que sentar do lado da janela para ficar olhando a natureza, que eu sempre, provavelmente isso é com todo mundo, mas eu sempre tive assim, muito prazer e até um assombro em olhar para a natureza, porque tem coisas que nos humilham na natureza. Você olha às vezes para uma árvore frondosa, você olha para um monte muito grande, para um rio muito profundo. Passava em cima de uma ponte quando eu estava viajando e eu olhava lá para baixo assim e eu pensava, gente, como eu sou pequeno. E eu acho que é um pensamento que passa na cabeça de todo mundo. Se esse ônibus cair dessa ponte, eu não sei me virar, não sei o que fazer. E eu ficava perplexo diante da natureza e das forças da natureza. Quando nós viajamos para o Rio de Janeiro, você vai entrando no estado do Rio e parece que as montanhas já começam a ficar mais altas. E aquilo vai gerando uma admiração. Então imagine você na estrada diante de um monte muito alto. Ali nós temos algumas opções. Talvez uma delas seja a gente parar, descer, fazer uma foto, porque é muito bonito, chama muita atenção. Ao mesmo tempo, aquilo é muito assombroso, porque você é um nada diante daquele monte gigantesco. Você não consegue ver o final do monte, mas você olha para aquilo tudo e pensa, nossa, vale uma foto. E você tira a foto, você fica pensando, nossa, quantos mistérios, quanta coisa tem aqui nesse monte, mas você tira uma foto e vai embora. Mas talvez uma outra atitude que nós pudéssemos ter é
olhar para aquela grandiosidade, voltar, ir numa loja para equipamentos de alpinista, comprar. Eu imagino que fazer um curso de alpinismo antes é interessante. E depois passar a sua vida, dedicar a sua vida a escalar esse monte. Nos dois casos, nós ficamos perplexos e assombrados com o tamanho do monte, mas em um deles nós nos sentimos atraídos pela montanha. E nós deixamos de lado as outras coisas e nos dedicamos a subir aquela montanha e ser um com ela, e nós vamos, ainda que tenha riscos, nós iremos nos arriscar, ainda que nós possamos perder a nossa vida no processo, nós ainda iremos nos arriscar, porque nós queremos subir a montanha. Há uma atração minha em relação à montanha, então eu quero subi-la, eu quero descobrir o que tem lá em cima. Deus é santo, Deus é assombroso, Deus é terrível, Deus é poderoso, é grandioso. Acho interessante como o salmista diz, assim, no Salmo 139, que é um dos meus preferidos, Davi diz: Tu me formaste de forma assombrosa e admirável. O Senhor Deus me formou de forma assombrosa e admirável. São duas coisas assim que o assombroso é aquilo que nos dá medo, é aquilo que nos causa temor, é aquilo que impõe respeito porque é grandioso, é assombroso, é tenebroso, mas ao mesmo tempo é admirável. É aquele negócio assim de Deus me livre, mas quem me dera, sabe? Você tem medo, mas você quer. Você pensa, tem riscos, é perigoso, mas eu quero, é isso que eu quero. E Deus é isso, Deus é grandioso, a santidade de Deus precisa causar em nós esse impacto. Nós precisamos olhar para esse Deus que é santo, cujo nome é santo, e isso deve nos atrair, ao invés de nos repelir. Tem o Salmo 96, ele diz algo, o salmista diz algo que também chama a nossa atenção. Ele diz: adorem ao Senhor, no versículo 9, adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Observem, não é no terror da sua santidade, não é no pânico da sua santidade, não é no medo da sua santidade. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. A santidade de Deus tem um aspecto, o próprio Deus tem um aspecto de beleza, de encantamento, de ser admirável, de atração. Nós deveríamos olhar para Deus e sermos atraídos por Ele, queremos estar com Ele, olhar para o caráter santo de Deus e desejar ser como Ele, ser um com essa montanha imponente, assombrosa, porque ela é admirável, é para lá que eu quero ir, é nela que eu quero estar. E eu vejo que às vezes nós temos dificuldades com a questão de santidade, porque para muitos de nós, ou em muitos lugares, em muitos ambientes, ser santo tem a ver com regras, com dogmas que são estabelecidos. Não faça isso, não encoste naquilo, não vá em tal lugar, não diga isso, não veja isso. Regras. E ser santo é ser a pessoa que cumpre todas as regras, todos os ordenamentos. Mas há uma coisa que nós deveríamos fazer, e nós deveríamos buscar em Deus, que é enxergar a beleza da sua santidade, enxergar beleza em ser de Deus, em estar em Deus. E isso é que nos motiva a mudar os comportamentos que nós precisamos mudar, porque se eu ficar aqui dizendo regras, estabelecendo regras para vocês, isso não tem poder algum contra o pecado. Não adianta eu ficar aqui falando, não faz isso não vai em tal lugar não coloca o seu nariz naquilo, não coloca o seu olho Não adianta. Isso não vai mudar em você nada, não vai tirar a sua vontade, o seu desejo, não vai mudar nada. O que muda algo é quando a sua consciência é alterada, é mudada pelo Espírito Santo. E então você começa a amar a Deus, a desejar Deus. E isso passa a ser o norte da sua vida, de modo que você não queira fazer nada que desagrade esse Deus.
Se nós olhássemos as coisas desse modo, nós seríamos o que a cultura judaica vai chamar de sadik. Quem é o sadik? Sadik é o que nós traduzimos como justo. A Bíblia diz que nós devemos ser justos diante de Deus. E o que é o sadik? O que é o justo? O justo não é o supercrente. O justo não é o santarrão. O justo não é o impecável. O justo é aquele que ama a justiça. É aquele que, apesar dos seus erros, das suas limitações, apesar dos seus pecados, ele insiste em subir a montanha. Nós cantamos aqui hoje, eu quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Esse é o objetivo, eu quero subir. Aí eu tropeço na caminhada e caio. Mas eu volto a subir, porque eu amo a montanha, eu amo a santidade de Deus, eu amo a presença de Deus. E nada faz com que eu desista ou faz com que eu me afaste disso, porque é isso que eu quero. Apesar dos pesares, é isso que eu quero. Então eu penso que santificar o nome de Deus é também nós termos essa postura de amar o caráter de Deus. Não adianta fazer as coisas forçadas. Se você não ama, se você não quer, eu posso chegar com a Bíblia na mão e te falar um monte de coisa e abrir o versículo e falar, olha aqui o versículo tal, não adianta. Se isso não for fruto de mudança de consciência, nada vai acontecer na sua vida. E que o Senhor Jesus nos ajude a amar a Deus sobre todas as coisas. E em último lugar, queridos, eu penso que santificar o nome de Deus, além de reconhecer a sua santidade, a sua grandiosidade, além de ter um coração disposto a correr na direção desse Deus, a amar esse Deus, além disso, nós devemos transparecer, refletir e proclamar a santidade de Deus. Eu percebo que Deus é santo, eu me aproximo dele, eu sou atraído por essa santidade e eu proclamo essa santidade, eu vivo de acordo com essa santidade agora. E como eu posso fazer isso? Como eu posso proclamar a santidade de Deus? Mariana falou aqui hoje sobre a vida em comunidade. Eu penso que não há outro modo de nós refletirmos a santidade de Deus, senão de modo comunitário, de modo relacional. A santidade é relacional. Nós nos relacionamos porque santificar o nome de Deus é fazer com que Deus seja visto, com que Deus seja conhecido. É fazer conhecido o seu nome. Isso é santificar o nome de Deus. Fazer com que Deus seja visto, com que Deus seja conhecido. E como fazer isso, se não nas relações humanas? Se não na vida em comunidade, na vida em sociedade? É assim que nós fazemos Deus ser visto, Deus ser conhecido. Se você voltar aí, uma página, Mateus 5, o versículo 16... Jesus falando sobre nós sermos a luz do mundo, versículo 16, ele diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, não diante dos anjos. Você não tem que brilhar para anjo. Você não tem que ser diferente para agradar anjo. Você não tem que ser diferente para colocar medo nos demônios. Não. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. O texto diz, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus ainda está dentro do Pai Nosso aqui, está com as palavras do Pai Nosso na mente. Ele diz, vocês têm que ser santos, vocês têm que ter boas obras para que a luz de vocês brilhe e o Pai de vocês que está nos céus seja glorificado. Nós precisamos ser santos para as pessoas. A nossa santidade não pode ser uma santidade das pessoas. O que é ser santo das pessoas? É você entender que todo mundo externo a você tem problema, todo mundo externo a você está contaminado, mas você é o bonzão.
Então você se afasta das pessoas para não se corromper. Essa é uma santidade exclusivista. Eu sou bom e não posso me corromper com o que está lá fora. Mas a santidade para a qual Jesus nos chama é uma santidade nas relações, é uma santidade relacional. E eu gostaria que você abrisse, para terminar, em João, o capítulo 17. Veja o que Jesus diz. João 17, Jesus está orando por nós, pelos seus discípulos e por nós. Jesus está orando. E lá no versículo 17, João 17, 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E olha o 19. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A santidade de Jesus era uma santidade em favor dos outros. Jesus não se santificava das prostitutas. Não chega perto de mim, não. Mulheres impuras. Jesus não se santificava dos publicanos. Sai daqui, não quero saber de cobrador de impostos, desses caras corruptos perto de mim, não. Pelo contrário. Jesus era santo, Jesus se santificava pelas prostitutas, pelos publicanos, em favor dos pecadores. É uma santidade em que nós nos tornamos santos para o benefício do outro. Isso precisa mudar a nossa ótica. Eu penso que nós devemos olhar para Deus e para a sua santidade desse modo. E santificar o nome de Deus é, sobretudo, reconhecê-lo nas nossas vidas, desejá-lo, estarmos próximos dele e nos aproximarmos para que Deus seja visto através das nossas vidas. Nos aproximarmos de Deus, sendo santos como Ele é, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Que Deus nos ajude a sempre ter esse senso de que precisamos viver para Deus e precisamos refletir esse Deus para quem está ao nosso lado. Que o Senhor Jesus nos ajude. Vamos fazer uma oração para que essa graça nos alcance e o Senhor nos encha com o seu amor e com a sua graça. Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos porque o Senhor é grandioso. Não há ninguém que se iguale ao Senhor. Sua é a terra, tudo o que nela há. Nós pertencemos a Ti, nós somos Sua criação, nós somos dependentes de Ti e nós Te engrandecemos nessa noite, Senhor, assombrados diante de quem o Senhor é. Mas nós também nos aproximamos de Ti, somos atraídos pelo Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é temível, mas o Senhor é o nosso Pai celestial que está nos céus. O Senhor se coloca à disposição de uma relação íntima conosco. E nós queremos nos aproximar de Ti para termos essa relação de intimidade, de caminhada contigo. E queremos, Senhor Deus, refletir e proclamar a santidade do Senhor para quem estiver ao nosso redor. É o que nós desejamos, é o que ansiamos para a glória do Seu nome. Santificado seja o Seu nome, Senhor. Amém. Amém, queridos.